O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do livro do Eclesiastes, um livro pequeno de apenas 12 capítulos, que eu aconselho vivamente àqueles que puderem, façam a leitura dele depois, uma leitura completa, porque é um livro pequeno, mas de grande profundidade espiritual. Então, aqueles que não ouviram, porque a homilia de hoje de alguma maneira é uma continuação, que ontem refletimos sobre o livro do Eclesiastes e continuamos. Quem puder, se não ouviu ainda, depois ouça a homilia de ontem, que vai ficar mais fácil a compreensão. Pois bem, continuamos aqui no livro do Eclesiastes. O contexto é o seguinte: o rei Salomão, quem escreveu o livro do Eclesiastes, está velho, avançado em anos, e depois de uma multiplicidade de experiências, ele reconhece que tudo isso é vão, é passageiro, é inconsistente, é vaidade. A palavra vaidade vem disso, né? Aí se diz: mas eu pensei que vaidade fosse aquela pessoa que está muito preocupada com a sua aparência ou com as coisas, com aquilo que os outros podem pensar. Pois bem, mas exatamente isso, porque nada mais passageiro do que a aparência, do que a jovialidade, do que aquilo que os outros pensam de nós, do que os bens que podemos acumular neste mundo. Tudo neste mundo é passageiro, inclusive o próprio mundo. A figura deste mundo passa. Então, Salomão, o rei Salomão, depois de toda uma vida, está ali velho, e ele escreve o livro, dentre outros, né? Provérbios, sabedoria. Ele escreve o livro do Eclesiastes, e ele aqui na leitura de hoje, no trecho de hoje, Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 ao 11, ele vai elencar 28 experiências. Se vocês contarem depois, lá com tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de calar, tempo de falar, tempo de guardar, tempo de esbanjar, vocês vão ver que são 28 experiências. São 14 experiências boas, felizes, e 14 experiências tristes, dolorosas. Nascer, morrer, plantar, colher, matar, salvar, lamentar, dançar. E é interessante que às vezes a boa vem primeiro
e amar depois, e às vezes o contrário, amar vem primeiro e a boa depois, nascer, morrer. Mas aqui nós encontramos já diferente: lamentar e dançar, chorar e rir, amar e odiar. Então são esperanças, são realidades que vão se contrapondo, mas que não têm esta lógica de sempre as boas e depois as más, ou primeiro as más e depois as boas. Por quê? Porque assim é a nossa vida, né, meus santos? A nossa vida é essa multiplicidade de realidades que nós experimentamos. Isto é, mas se vocês pegarem um pouquinho mais à frente, no capítulo 6 do livro da sabedoria, do livro do Eclesiastes, ele vai dizer assim: no dia da felicidade, fique alegre, no dia da tristeza, reflita. Isto é, a vida tem esses dois aspectos, mas tudo isso, ele vai dizer no final, é vaidade. Isto é, o nascer, o morrer, o sorrir, o chorar, o sofrer e o dançar, o plantar e o colher, tudo isso é vaidade, porque nada disso de verdade importa. O que importa é estar na amizade com Deus. O que importa é estar debaixo da obediência a Deus. E aqui, nesse sentido, meus santos, é uma realidade de grande sabedoria para nós. Nós que, quantas vezes, nós nos apegamos às realidades que se nos apresentam agradáveis, e nos apegamos de uma maneira pecaminosa. Queremos que a nossa vida consista apenas em realidades felizes. E quando as tristezas nos visitam, sempre as provações, sempre as interpretamos como más. Aqui, o rei Salomão nos mostra que tanto uma como outra, tanto as coisas boas passam, como as coisas tristes passam também. O que importa é estarmos na obediência a Deus. Ele começa, o texto de hoje começa, o capítulo 3, no versículo 1, o rei Salomão, ele começa dizendo: tudo tem seu tempo. Antes dele apresentar essa multiplicidade de experiências próprias da nossa vida, ele faz uma afirmação que nos abala um pouco, porque ele diz: tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Então isso nos mostra que existe uma sabedoria de Deus. Isto é, as coisas não acontecem por acaso, as coisas não acontecem por coincidência, as coisas têm um sentido, as realidades têm um querer ou uma permissão de Deus. E isso, para nós que cremos em Deus, isso deve nos levar a proclamar a providência, e a providência benfazeja de Deus. No salmo de hoje, nós ouvimos: bendito seja o Senhor meu rochedo. Ele omitiu depois esses dois outros versos: que adestrou as minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Isto é, bendito seja Deus, minha força, que me capacitou para as batalhas da vida. Bendito seja Deus, meu rochedo, que adestrou as minhas mãos para a luta e os meus dedos para a guerra. Ele é o meu amor, em outras traduções, Ele é o meu benfeitor. Ele é quem cuida de mim, Ele é quem me faz o bem. Mas Ele me faz o bem visitando-me com alegrias, e me faz o bem visitando-me com tristezas. Ele me faz o bem dando-me coisas
que me são agradáveis, e Ele me faz o bem, dando-me coisas que eu não pedi, porque são desagradáveis. Mas bendito seja Deus, o meu benfeitor, o meu Deus, que é bom para comigo. E aí você olha a sua vida, as experiências pelas quais você passou, as realidades não muito agradáveis que você experimentou. Você, na fé, você olha para o futuro, e se você tiver um pouquinho de sabedoria, você sabe que você vai passar por provações. Você não precisa ser nenhum vidente, nenhum profeta, para saber que provações virão. Virão coisas boas também, mas ninguém se preocupa porque coisas boas vêm, né? A gente se preocupa quando coisas tristes vêm. Pois bem, você na fé, você olha para o futuro e você diz: tudo tem seu tempo, e quando vier, com a graça de Deus, eu irei superar. E quando as alegrias vierem, eu também não quero me apegar desesperadamente a elas, porque também elas são passageiras. O rei Salomão, no livro dos Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, né? O livro dos Provérbios, que também foi escrito por Salomão, né? Ele diz: cabe ao homem, Provérbios capítulo 16, versículo 1, cabe ao homem formular projetos no seu coração. A gente encontra em outras traduções: o coração do homem faz planos, mas é Deus quem os dá a realização. O coração do homem planeja, nós desejamos coisas, mas é Deus quem vai ou não realizá-los. Isto mostra o que? A soberania de Deus. Deus governa as nossas vidas, e Ele nos manda nascimentos e mortes, alegrias e tristezas, lutos e danças, vitórias e derrotas. Deus está ali, e nós precisamos ter esta sabedoria de dizer: mas o que me importa, mas tudo isso, Senhor, as alegrias, as tristezas, as vitórias e as derrotas, as lágrimas e os sorrisos, as danças e os lutos, tudo isso, Senhor, é vaidade, porque o que me importa é o céu. Meus irmãos, nós precisamos, e esta sabedoria não é humana, isto é, nós por nós mesmos, nós não alcançamos esta sabedoria com as nossas próprias forças. Nós precisamos suplicar a Deus: Senhor, concede-me esta sabedoria do alto. Senhor, concede-me esta luz interior, para que na tua luz eu veja todas as coisas. E aí sim, quando nós tivermos coisas boas na vida, nós não iremos fazer delas ídolos, nós iremos utilizá-las, nós iremos usar das coisas que passam, de tal modo que abracemos as que não passam. Então, Deus me deu saúde, Deus me deu uma vida tranquila, Deus me deu beleza, Deus me deu um bom casamento, Deus me deu amigos. Pois bem, eu quero utilizar tudo isso para a maior glória de Deus, para a minha salvação e para o bem dos meus irmãos. Deus me deu dificuldades, Deus me deu provações, então eu quero viver tudo isso. Deus me deu doença, sim. Deus me deu uma doença, sim. Eu quero viver tudo isso de tal maneira que eu glorifique a Deus, salve a minha alma e seja instrumento de salvação para os meus irmãos. Na minha casa as coisas estão difíceis, pois bem, eu vou suplicar a Deus sabedoria, eu vou suplicar a Deus a força do alto, eu vou pedir a Deus a graça, para que tudo isso concorra para um bem maior, para a minha salvação, para a glória de Deus, para a minha salvação e a salvação dos meus. Por quê? Porque neste mundo tudo
é vaidade, porque tudo é passageiro, só não a amizade com Deus, a obediência a Deus, as virtudes que me ligam a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos então ler o livro do Eclesiastes a partir da sabedoria que nos foi ensinada por Cristo, porque senão qual vai ser a nossa tendência? Nós iremos nos apegar às coisas boas que passam, e iremos sofrer quando elas passarem, e iremos nos desesperar também com os sofrimentos que são passageiros, e não iremos aprender aquilo que Deus, Senhor da história, Cristo Rei, aquilo que Cristo Rei quer nos ensinar, também concedendo-nos provações e dificuldades. Deus nos ensina tanto quando nos acaricia e nos protege e nos põe no colo e nos concede graças sensíveis, mas Deus também nos ensina e nos protege quando Ele nos corrige e nos manda cruzes, permite dificuldades na nossa vida, e a nossa vida é repleta de pequenas felicidades e pequenas cruzes. E se você adquirir a sabedoria, desfrutando como cristão as boas coisas que passam, para alcançar as que não passam, e se você como cristão sofrer as pequenas cruzes, você estará preparado, você terá sabedoria para tanto aproveitar, receber graças maiores, sem com elas se iludir, e como também você estará preparado para maiores provações quando elas vierem, porque você aprendeu com as cruzes pequenas que já lhe foram enviadas. Agora, de manhã, eu já tinha preparado a homilia, e recebi uma mensagem que era uma frase de Santa Teresinha. Santa Teresinha, que escreveu uma carta para sua irmã Leônia, e nessa carta ela fazia essa afirmação, que acredito, meus santos, que com ela nós podemos fechar a homilia de hoje e guardar essas palavras no nosso coração. Ela dizia então, a irmã dela: é nas pequenas cruzes que está a nossa alegria. Já nos espanta uma afirmação dessa. Se nós não tivermos fé católica, como é que nas pequenas cruzes, nós poderíamos dizer com facilidade, nas pequenas alegrias está a nossa alegria, porque nos prepara para a alegria final. Sim, mas não principalmente, porque a alegria pode nos desviar, pode me iludir no caminho, mas nas pequenas cruzes está a minha alegria. Por quê? Porque as pequenas são as mais comuns que as grandes, e prepara o nosso coração para receber as grandes, quando o bom mestre as enviar. Então vamos aproveitar as pequenas mortes, as pequenas lágrimas, já que nesta vida é sempre tempo de chorar e de sorrir, de nascer e de morrer. Vamos então utilizar, vamos fazer bom uso das pequenas cruzes que Deus nos apresenta, e pedindo a nosso Senhor: Senhor, mas em tudo isso, dá sabedoria ao meu coração, para que eu saiba, Senhor, aproveitar de tal maneira a me preparar para as grandes provações. Dá-me, Senhor, sabedoria nos pequenos dissabores da vida, para que eu aprenda, Senhor, que o verdadeiro sabor, a verdadeira alegria está em outra vida. E quando você experimentar também alegrias neste mundo, diga: Senhor, mas volta o meu coração para Ti, que eu não me apegue às alegrias que passam, porque, desculpe-me a redundância, elas passam. A juventude vai passar, essas
paixões loucas vão passar. Na alegria, como é que diz Salomão? Eclesiastes, capítulo 6, versículo 14. Na alegria, se alegre, mas no tempo da desgraça, pensa, reflete. E nós poderíamos até dizer, na alegria, pensa também, que neste mundo, a alegria é sempre imperfeita e passageira. A alegria verdadeira é aquela que não passa e a que Deus nos promete. Que nós, meus santos, hoje, nessa sexta-feira, nesse dia penitencial e aqui na paróquia, nesse dia em que nós voltamos os nossos olhos para o Santíssimo Sacramento em adoração, peçamos a nosso Senhor que Ele nos conceda esta sabedoria, para que os nossos olhos estejam no essencial, para que nós, dentre as coisas que passam, dentre as alegrias e tristezas que são passageiras, que são vaidade, nós fixemos o nosso coração naquelas realidades que são eternas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.